Sempre tem muita gente perguntando sobre o ômega 3. E aí, será que o ômega 3 funciona? Tomar um ômega 3 todo dia previne doença cardiovascular, previne demência, previne uma série de condições? Quando a gente entra numa farmácia, a gente vai ver inúmeros suplementos de ômega 3 à venda, numa indústria que roda milhões de dólares por ano. Mas e aí, será que funciona mesmo? Será que o ômega 3 previne doença cardiovascular? É isso que a gente vai falar hoje aqui no nosso quadro Medicina Baseada em Evidências. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, o meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, especialista em cardiologia e clínica médica e também professor universitário. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente discute medicina e as outras áreas da ciência da saúde de uma forma simples, descomplicada, mas muito bem embasada para você, seja da área ou não. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Agora sim, vamos pro vídeo. O ômega 3 é um ácido graxo, ou seja, é uma gordura poliinsaturada. Ele está presente no nosso organismo em todas as células e é responsável por diversas funções vitais, como por exemplo, a transmissão do impulso nervoso. Por causa disso, muita gente tem estudado nos últimos anos se ele traria algum benefício ou não para a nossa saúde. Por essa razão, diversos modelos laboratoriais demonstraram certo benefício, até mesmo em estudo de modelos animais. Mas como nós já vimos aqui, a maior parte das medicações que funcionam em laboratório não tem a mesma repercussão em seres humanos. E é por isso que a gente vai revisar os principais trabalhos recentes falando do ômega 3. Já vimos em outros vídeos aqui do canal que uma pequena porcentagem das drogas que funcionam de fato em laboratório vão ter ação no ser vivo, no ser humano. Por isso, estudos populacionais são necessários e, idealmente, eles devem ser randomizados, distribuídos de forma aleatória e placebo-controlados, ou seja, controlados com pessoas que tomaram uma substância inerte. É sobre esse tipo de estudo que a gente vai focar na discussão de hoje. E dentro desses estudos, antes de falar da doença cardiovascular, vou citar alguns exemplos de estudos randomizados que nós tivemos com outras áreas da medicina, como esse estudo que aparece agora na tela, que avaliou o uso do ômega 3 em mais de 5.000 gestantes para ver se ele prevenia ou não trabalho de parto prematuro e chegou à conclusão de um desfecho neutro, que ele não apresentava esse benefício. Ou também esse outro que avaliou o uso de ômega 3 em pacientes que apresentavam o olho muito seco e também não apresentou benefício claro desse ponto de vista. E ainda, em 2019, saiu um grande trabalho, que foi o VITAL Trial. Esse trabalho avaliou mais de 25.000 pacientes e analisou se o ômega 3 era capaz de prevenir doença cardiovascular, mas também se ele era capaz de prevenir câncer. E para ambas as situações, como nós podemos ver aqui na tela, o resultado foi negativo. Outro estudo que já apontava para isso também havia sido um estudo chamado Ômega, que avaliou o uso do ômega 3 em pacientes que já tinham infartado e também não achou benefício em relação ao placebo. Bom, quando tudo apontava para não ter benefício para o uso do ômega 3, um estudo divergiu disso, que foi o REDUCE-IT. Esse estudo ele não avaliou o ômega 3 propriamente, mas uma variante dele, que foi o chamado etil-eicosapent, que é uma variação que é comercializada nos Estados Unidos pelo nome comercial de Vascepa, mas que nós não temos aqui no Brasil. Esse estudo testou o uso dessa substância em pacientes que já apresentavam um alto risco cardiovascular, estavam utilizando estatinas e ainda assim apresentavam triglicerídeo elevado e apresentou uma redução de risco cardiovascular nesse perfil específico com essa molécula específica. Assim sendo, outros estudos começaram a surgir utilizando o ômega 3, sendo que 3 grandes estudos desses foram apresentados nesse mês no Congresso da American Heart Association, que é uma das maiores sociedades de cardiologia do mundo. Por falar nesse congresso, eu vou divulgar novidades dele em vídeos curtos lá no meu Instagram. Se você quer saber o que mais que teve de novo lá, não esquece de me seguir. Continuando o vídeo, o primeiro desses estudos foi o VITAL Rhythm, que foi uma subanálise do VITAL lá que eu comentei anteriormente. Ele avaliou se o ômega 3 era capaz de prevenir um tipo de arritmia cardíaca, que é a fibrilação atrial. Para quem não conhece a fibrilação atrial, ela é a arritmia sustentada mais comum nos idosos. E ela tem como problema que ela aumenta muito o risco do paciente fazer um AVC. Então seria interessante preveni-la. No entanto, o estudo demonstrou que não houve benefício algum na prevenção dessa arritmia com o uso de ômega 3, como nessa imagem que está aparecendo na tela agora. Mas esse estudo tinha um outro braço que avaliava também se a vitamina D poderia prevenir a arritmia. E como estamos vendo aqui, ela também não teve a capacidade de prevenir esse tipo de arritmia. E por falar em vitamina D,
Muita gente sempre me pede para eu fazer uma medicina baseada em evidências a respeito do uso da vitamina D em diferentes condições, seja risco cardiovascular ou seja mesmo o Covid, que tem muita gente falando agora. Se você quer esse vídeo, vamos combinar o seguinte: se esse vídeo de agora chegar em mais de 1000 visualizações e pelo menos 300 likes, eu gravo o vídeo da vitamina D. Outro estudo foi o Strange Trial. Esse estudo avaliou o uso do ômega 3 comparado com um placebo. E nesse caso, o placebo foi óleo de milho, que é outro óleo que não tem ação alguma do ponto de vista cardiovascular. Ele avaliou mais de 13.000 pacientes em 22 países diferentes e avaliou se havia ou não algum benefício do ponto de vista cardiovascular. Vale ressaltar que todos os pacientes desse estudo apresentavam também um alto risco cardiovascular e já estavam usando estatinas. E o resultado final foi que o ômega 3 foi similar ao placebo quanto à prevenção de eventos cardiovasculares, não tendo benefício nenhum. E por fim, o terceiro trabalho publicado foi um trabalho chamado OMEME. Esse trabalho analisou mais de 1000 idosos que já tinham infartado se o ômega 3 era capaz de prevenir morte para eles. E como nós vemos aqui na tela, não teve diferença estatisticamente significativa novamente entre o uso do ômega 3 ou o uso do placebo. Em resumo, esses novos trabalhos divulgados recentemente vêm para consolidar aquilo que a gente já sabia anteriormente, que o ômega 3 não tem efeito algum para prevenção de doenças cardiovasculares. Vale reforçar aqui que eu não estou falando da redução de triglicerídeo que ele pode fazer, que isso é outra história, e também não comentei outras situações de potencial uso do ômega 3. Se vocês quiserem, escreve aqui nos comentários que eu posso comentar num vídeo futuro. Muito obrigado, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e também compartilhar com quem você acha que possa se interessar. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Olha que engraçado. E tem gente que fala que as revistas só publicam trabalho positivo. E só quando é do Covid que eles publicam negativo. Olha quanto trabalho negativo de ômega 3 a gente tem desde 2010 publicado nas principais revistas. A conclusão que a gente chega é que o ômega 3, do ponto de vista cardiovascular, é só jogar dinheiro fora, né? Não tem benefício nenhum. Acredita, Lucas, que eu tinha gravado até o final o vídeo e eu esqueci de dar o REC.